Oi, autônoma! Então, chegamos aqui no episódio 3 e agora eu vou contar um pouco, né, da estrutura, né? Como eu comecei com o post-it. De forma bem, mas bem artesanal, eu colocava direto na parede e ainda sigo colocando às vezes, como vocês podem ver, quando surgem algumas ideias, eu vou colocando. Essa é a flexibilidade do post-it. Mas o que aconteceu? Com o tempo, né? Eu criei um quadro, eu tinha um adesivo que se chama quadro negro e fiz 3 quadros. Esse foi o meu primeiro quadro, eu vou colocar ele aqui em algum lugar nesse vídeo para vocês estarem visualizando. E aí o que aconteceu? Eu dividi por 3 quadros, então um era inputs, que era ideias e coisas aleatórias, o outro era standby, que era assim, já vou fazer, e o outro era semanal, então tipo tinha o quadro da semana, que é o que vocês vão ver aqui em algum lado. Eu vou tentar colocar a imagem de como era antes. Com o passar do tempo, com a evolução dos meus trabalhos, com a evolução da rotina, e a gente sempre tem que estar atento a isso, tá adaptando a nossa rotina, o nosso jeito de trabalho. Então, com essa adaptação, eu percebi que ia mudar um pouquinho o meu quadro. E aí, como mudou? Eu criei esse aqui de canto, que é ideias, então é quase a mesma coisa que o input, só que é só um canto com ideias, e aqui abaixo eu aloquei produtos que eu quero fazer para venda, tipo, seja online ou seja offline. Aqui tem o quadro da semana. Aí aqui o canto eu tenho uma atenção, por quê? Porque eu lido com empresas, eu atendo 4 empresas atualmente, então eu tenho que saber às vezes senhas, eu tenho que saber alguns acessos, eu tenho que saber o que pode ou o que não pode fazer. Então eu deixo sempre no atenção, avisos assim mais específicos. Embaixo eu senti a necessidade de criar a área de transferência que eu não tinha e foi muito bacana. O que é a área de transferência? O post-it me dá a flexibilidade de eu estar colando e tirando, colando e tirando, colando e tirando. É isso que eu adoro nele. Então, eu criei a área de transferência, que é o quê? Eu tiro daqui e coloco na área de transferência. Por exemplo, paguei lá o MEI no início do mês, na metade do mês, eu tiro ele e ponho pra cá. Então, ele vai voltar pro quadro só quando for na semana dele, e assim que foi realizado o pagamento, ele sai. Mesma coisa com os trabalhos. Entrou ali, eu faço FII mensal, né? Aí chega ali pelo dia 25, eu começo a fazer o planejamento, até antes, né? Mas enfim, eu coloco sempre uma média do dia 18 ao dia 20, começar a coleta, busca de ideias e tal. Então, vai ali para a semana nesse período. E passou esse período, sai da semana. Então eu precisava dessa área de transferência, que é tá utilizando ali ou não, né? Colocou, tirou, vai para a área de transferência. Usou, vai para a área de transferência. Outra coisa bem legal é a gente estar conhecendo os tamanhos dos post-its, tá? Já vou para outro quadro. Por quê? Porque para tarefa eu gosto de usar o pequenininho, né? Tipo assim, que é o comumzinho, é o 4x5. E ele é o que eu utilizo para tarefas. E divido por cores, mas já vou explicar. E o maiorzinho é quando eu quero ter alguns avisos mais específicos, que daí eu tenho que escrever um pouco mais. Então, é bem interessante você perceber qual desses vai te facilitar a rotina. O meu de tarefa eu coloco só o que eu tenho que fazer. Às vezes, quando eu tenho que ter algo que eu vou entregar na hora e no dia tal, eu coloco no post-it mesmo, a hora e o dia. Então, isso facilita a minha rotina. Indo para o terceiro quadro, é o hoje. Então, é o que eu tenho que fazer hoje. Vocês podem perceber que eu fiz também um anexo embaixo. O que é esse anexo embaixo? Eu ajudo meu namorado a cuidar da loja virtual dele. Então, eu fico encarregada de estar olhando as vendas. Eu faço isso mais ou menos 2 vezes por dia. De dar lá uma conferida se vendeu algo ou não. Então, eu fico nas observações do hoje. Então, hoje, observações tem ali os 2 lugares que ele vende, eu tenho que estar meio que de olho. Então, é bem bacana, porque você tem uma visão geral da sua semana, fora que você tem uma visão dos seus avisos, fora que você tem uma área de transferência. Então, você consegue ver seu mês, sua semana, suas ideias. Então, tu tá sempre olhando. Isso é muito bacana, porque quando a gente para pensar que tudo começa, né,
no visual, por exemplo. Isso eu falo muito na rotina, né, quando eu dou mentoria. Faz um mapa mental antes, faz um mapa visual do que tu quer a longo prazo, faz um mapa do que tu quer. Faz um mapa visual, cola, gruda frase, gruda figurinha. Então, tu tem uma visão geral da coisa. E assim, com o post-it, eu tenho uma visão geral da coisa. Eu me agoniava muito, muito, muito quando eu tinha agenda, checklist e tal. Porque eu dava uma sensação que eu tava esquecendo alguma coisa, dava a sensação que eu fechava a agenda, eu me perdi já, sabe? Então, com o post-it e os quadros, eu me adaptei super bem, muito bacana. E eu tô sempre mudando, sempre adaptando, então isso é a flexibilidade do post-it. É bem assim, ó, seja autônoma. Utilize sua autonomia com o post-it. Então, veja o que se encaixa na sua rotina ou não. Eu tenho uma rotina com 4 trabalhos aleatórios, então o post-it me dá essa visão geral de tudo. Fica muito prático para mim. Na próxima aula, a gente vai falar bem mais de cores e como eu separo elas, tá bom? Até a próxima!